Imbrochável, imbrochável. Começa agora a retrospectiva de 2022, o ano que ninguém quer lembrar. O ano em que o país mais ficou dividido, polarizado, rachadinho. Fica aqui, rapaz. Quero ficar Fica perto aqui, de Luiz você. Inácio. Eu quero ficar perto Fica de aqui, você. Luiz Inácio. Que tristeza. Eu nunca vendi entorpecente. Partiu pra bola, Marquinhos! Acabou! Mesmo assim, 2022 conseguiu a proeza de ser ruim para todo mundo. Mas não podemos negar que algumas memórias ruins grudam na nossa cabeça, como um patriota num para-choque de caminhão. Vem mesmo. Vem aqui, inferno. Vem. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei pra ele descer, ele não vai descer. O ano de 2022 é como uma caixa de som na praia. Mesmo que a gente busque a paz e o silêncio das ondas, 2022 está ali no último volume para te encher a paciência. Nesta retrospectiva, a gente tem dois caminhos. No primeiro, a gente entrega tudo nas mãos de uma força superior. Xandão. Ou, no segundo caminho, a gente se abraça e dá risada. É nesse caminho que a gente vai. Vamos tentar achar graça dessa desgraça que foi 2022. O ano começou com Jair Bolsonaro tendo obstrução na via intestinal e terminou com patriotas obstruindo a Via Láctea. É ordem e progresso. Chega de sermos burros! Fechou tudo! Polícia liberando a grade! Quem impede nós de ver o galo não, só vai pagar é tudo. No meio do caminho, ninguém viu a terceira via. Em fevereiro, estávamos acostumados à praia, sol e carnaval. Do nada, tivemos que encontrar as ferramentas corretas para lidar com os Jogos de Inverno de Pequim. Talvez a ausência do horário de verão tenha desregulado tudo e seja a explicação para tudo ter saído do eixo. Mas é como se Deus tivesse esbarrado no botão ativar a ordem aleatória. Ainda em fevereiro, começou a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Uma insanidade de proporção mundial comandada por um vilão de filme trash chamado Vladimir Putin. O mês de abril chegou com uma curva dramática, assustadora. Sabe aquele momento do filme que os vilões amarram os heróis numa corda que vai descendo num vulcão em erupção? Foi mais ou menos isso que aconteceu quando Viktor Orbán foi eleito pela 4ª vez consecutiva como premier da Hungria. São 16 anos no poder. É um sistema de governo muito usado na Rússia e na Hungria, a ditadura democrática. Se você ainda não percebeu isso, eu deixo claro agora. Nada mais fazia sentido em 2022. Mais uma prova de que o espírito do tempo foi possuído pelo ritmo ragatanga. Não consigo falar isso. Desculpa, editor. Mais uma prova de que o espírito do tempo foi possuído pelo ritmo ragatanga foi o fato de uma brasileira chegar ao topo das paradas mundiais cantando em espanhol e viralizando com uma coreografia que se dança deitado. É que a bizarrice estava atraindo todas as atenções. Padre Kelson. Se maio viesse depois de outubro, ninguém ia notar também. Nesse contexto maluco, todo mundo perdeu a referência. Vou dar outros exemplos. Muita gente achou normalzão o governo ter um orçamento secreto, um ministro da Educação ser preso acusado de atuar em conluio com pastores evangélicos e uma família comprar 51 imóveis em dinheiro vivo. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? A insanidade foi crescendo. Vinha o Ciranha subindo em suas redes. A gente já não sabia se o presidente tinha provas de que a eleição de 2018 foi fraudada. Tenho convicção de que realmente tem fraude. Ou se as provas eram de que a Copa de 98 foi fraudada. Eu tenho provas materiais disso. Ou ainda, se Bolsonaro comprovaria fraude na eleição da loira do Tchan. No meu entender, houve fraude, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Fazia mais sentido pensar que Bolsonaro era fraude, mas não venha cobrar lucidez a 2022. As forças democráticas mostraram que estavam preparadas para lidar com a guerra de informação contemporânea. Bom dia! Como resposta à capilaridade do arsenal de fake news no WhatsApp e no Telegram, a sociedade organizada deu um passo à frente e resolveu divulgar uma carta.
na USP. Passamos o ano mais atordoados do que o contador do Neymar. Vai ter golpe ou não? Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Vai ter dinheiro para encher o tanque do carro ou não? Não temos dinheiro para botar gasolina. Ô, pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Pobreza miserável! Vai ter árvore na Amazônia ou não? Nenhum investimento no mercado ficou mais caro que a prateleira do supermercado. Nesse clima de incerteza, o brasileiro se viu obrigado a guardar suas economias num lugar seguro. Em 2022, aprendemos que não há lugar mais seguro do que um pendrive. Lá fora, na Inglaterra, o roteiro de 2022 pareceu uma esquete do Monty Python. A vida de Brian, ou melhor, a vida de Boris foi mais atrapalhada que seu corte de cabelo e o premier renunciou. Liz Truss, que parece ter saído da mesma classe em Sonserina, renunciou em tempo recorde. Para piorar, a morte da rainha Elizabeth II libertou a sanha do trocadilho aguardado por anos pelos tios do pavê, que puderam se referir ao príncipe como Rei Charles. Mas voltemos ao Brasil. Em setembro, os 200 anos da independência se transformaram numa marcha pela dependência. Dependência de empresários patriotas, dependência do Centrão, dependência do sebastianismo, da busca por um Messias Salvador, dependência do Viagra. Em outubro, foi a vez da China declarar dependência de Xi Jinping. Num país com mais de 1 bilhão de pessoas, não encontraram ninguém melhor e Xi Jinping vai para o seu 3º mandato. Já falamos daquele sistema de governo russo e húngaro, né? Pois aqui a democracia ditatorial se encaixa muito bem no modelo comunista capitalista que trata os trabalhadores num regime vanguardista medieval. Mas a suruba lisérgica de 2022 atingiu seu ápice no final do ano. Roberto Jefferson defendeu a liberdade de expressão do cano de seu fuzil. O pau cantou. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito não pode. Acabou. Ela faz um calmante da Lutem! E vejam que absurdo, foi censurado pela polícia. Carla Zambelli fez cosplay da Kate Mahoney pelas ruas de São Paulo. Desta vez você vai pagar caro e duro. O ano foi tão doido que conseguiu eleger Lula e Sérgio Moro ao mesmo tempo. Depois de perder a eleição presidencial, Bolsonaro virou fantasma. Sua inexistência em exercício foi, sem dúvida, o melhor momento de seu governo. E na terra como no céu, o almoço de cada dia do Senhor, perdoa nossas vidas, assim como nós perdoamos. O presidente também tá chorando, emocionado. Em dezembro, a Copa do Mundo numa ditadura sanguinária veio embaralhar ainda mais os sentimentos de 2022. Passou a fazer sentido torcer para Marrocos ser campeão. E bem no dia que Lula apresentou seus primeiros ministros, o Brasil foi eliminado. Acabou. Precisamos ler os sinais. Antes de pedir a recontagem dos dias de 2022, termino esta retrospectiva dizendo que tenho provas de que a Argentina não venceu a Copa. Convoco todos a irem para as ruas porque revelarei a verdade daqui a 72 horas.